Uma boa noite, amigos do Giro da Várzea, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós estamos entrando no ar neste domingo, 22 de novembro de 2020, para darmos aos senhores alguns resultados do nosso amador e do varziano, algumas competições e outros jogos amistosos. Todas as informações que nós estamos lhe dando estão na página dos Coroa de Canoas, que também é da nossa parceria. Além daqueles nossos co-irmãos, órgãos de divulgação, que é o Expresso da Várzea, de Alexandre Marques, que também é Niterói Web, e Luiz Henrique Reque Fraga. Nós vamos começar informando aos senhores que hoje tivemos a quarta rodada da Copa Sul de NASCAR 2020. Foi no dia de hoje, neste domingo. Nós tivemos no campo do Tamandaré, às 9 horas da manhã, o Flamenguinho da Tuca empatou em 2-2 com o Guaibacar. Depois, neste mesmo campo, às 11 horas, o Ravena venceu em 4-1 o 100% Beco, do nosso amigo Fernando Cocola. Ô, lá, seu, vamos lá, ô Cocola. Vamos reagir, né? Não é possível, né? No campo do Intercap, pela mesma competição, Porto Alegre também, às 9 horas, o Paulo Berg empatou em 2-2 com o Figueira, do Parque dos Maias. Depois, no segundo jogo, às 11 horas, o Jaime Teles venceu em 2-0 ao Guarani, do meu amigo Perna. Folgaram nesta rodada o Vila Vargas e o Estrela. Também, com isso, nós tivemos a classificação que nos foi fornecida pelo nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. Na chave B, nós está em primeiro o Figueira. Em segundo está o Paulo Berg. O Figueira está com 7 pontos. Em segundo, o Paulo Berg com 5 pontos. Em terceiro está o Flamenguinho da Tuca, também com 5 pontos. Em quarto, Guaíba-Cor, com 4 pontos. E o Estrela está em quinto, com 0 ponto. O Estrela ainda não pontuou. Pela chave A, da mesma competição, em primeiro está o Ravena, com 7 pontos. Em segundo está o 100% Beco, do meu amigo Cocola, com 6 pontos. Terceiro, o Jaime Teles, com 4 pontos. E em quarto, o Guarani, do Perna, lá da Zona Leste de Porto Alegre, com 3 pontos. E em quinto, o Vila Vargas, do meu amigo Jorge Cunha, com 3 pontos. Isso aí são as informações que nós estamos dando da Copa Sul de NASCAR. Agora vamos à quinta rodada, mas esse da Copa UEFA. A Copa UEFA está sendo desenrolada lá no campo 1 do Aras Muradás, em Porto Alegre. Nós tivemos a quinta rodada, foi no dia de ontem, sábado. 4 jogos no mesmo campo. Também quem nos informa, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. Às 10 horas, o primeiro jogo, o All Blacks, foi derrotado em 6-3 pelo Ipanema. Depois, ao meio-dia, o Menino Deus venceu em 4-2 o Degaçados. Às 14 horas, o Gravitec empatou em 1-1 com o Corinthians Gaúcho. Depois, ao final, 16 horas, empataram em 2-2 o Juventus Canoas e o Porto Real. Esse aí é da Copa UEFA, categoria livre, que acontece lá em Canoas. Também nós tivemos agora, neste sábado, ali pela Lívia de Viamão, na categoria Master 5, o Chavante da Vila Elza inaugurou seu novo fardamento e também um novo distintivo, que foi idealizado pelo pessoal da equipe. Teve um apoio também do nosso amigo Jorge Antônio, e a gente colaborou um pouco na edição. Então, um novo distintivo e novo uniforme do Master 55 foi lá no sábado,
no campo do Chavante da Vila Elza. Parabéns ao Henrique Reis, daquela equipe, o Acelino ou Juscelino, que além de ser o presidente da Liga, também é o presidente do Chavante da Vila Elza, e o Jorge Antônio. São todos que colaboram com as nossas edições. Em falar no Master 55, vamos dar o resultado então da Liga Independente da Vila Elza e arredores, é a Lívia, da Copa União 2020. Pelo Master 55, aconteceu lá no sábado, dia 21, a terceira rodada. No campo do Chavante, nós tivemos o Chavante, dono da casa, que empatou em 3-3 com última hora. No campo do Reus, o Reus foi derrotado em 2-1 pelo Oriente, lá do nosso amigo o Zé, lá da Tchalolô. No campo do Augusta, o Augusta foi derrotado em 3-0 pelo Palmeirinha da Alvorada. Treinador Tinhoso, o nosso amigo Delmar, jogador Zezinho, o Ayrton e outros. Lá no campo do Metropol, ainda pelo 5-5, o Residencial Figueira, do nosso amigo Camundongo, foi derrotado em 8-1 pelo Santo Onofre. Nesta rodada folgou o Arecuja, lá do Jardim Algarve da Alvorada. Ainda por esta mesma competição, mas aí na categoria do Master 60 da Lívia de Viamão, esses jogos acontecem pela manhã, pois sábado pela manhã, 10h30, com 30 de tolerância. Lá no campo do Chavante, o dono da casa venceu em 1-0 ao Bem-vinda. No campo da Vila Ramos, do UTI, do meu amigo Paulinho, o UTI venceu em 4-2 ao Amigos Vila Isabel, do nosso amigo Alexandre Carraveta, do Mectar Astorian, todos os nossos amigos. Lá no campo do Metropol, o Santo Onofre foi derrotado pelos Amigos do Oriente, do nosso amigo Zé, por 3-1. No campo do Arecuja, lá no Jardim Algarve, na Alvorada, o Arecuja, em sua casa, foi derrotado em 4-0 pelo Paulo Berg. Não se deu bem. Também, por último, são 3 categorias da Lívia de Viamão. Sempre quem nos informa também é tanto o nosso amigo Luiz Carlos e também o árbitro lá, o Daniel Braga, que também tem a sua equipe, é o diretor de árbitro, que arbitra aquelas competições da Lívia de Viamão, que é muito elogiado. Parabéns, Daniel Braga e toda a sua equipe, né? Nós tivemos a categoria 50. Esses jogos acontecem 15h30 com 30 de tolerância. Pela Lívia, também no sábado, nós tivemos a terceira rodada. No campo do Chavante, o dono da casa, foi derrotado pela última hora em 4-2. Lá no campo do Reus, o Reus venceu em 1-0 ao Oriente, lá da Tchalolô. Esses jogos acontecem lá sempre em Viamão, da Lívia de Viamão. Tivemos também a rodada lá pela Superliga Viamonense de Esportes, cuja presidência é o nosso amigo Jaime, mas quem nos informa sempre é o amigo Davis, que nos mantém bem informados. Nós tivemos rodadas no dia de ontem, nas categorias Super Master 55, como é chamado, que começa às 13h30, com 30 de tolerância. Quartas de final, nós tivemos no campo do Martinica, o Martinica venceu em 7-1 ao Metropol. No campo do Operário, os Amigos Vila Isabel, do nosso amigo Alexandre Carraveta, foi derrotado em 4-0 pelo Ravenna. O Paulo Berg já está classificado. Esse já está só aguardando os seus adversários. Pela categoria Master 50, esse é 15h30 com 30 minutos de tolerância. Também no dia de ontem, quartas de final, nós tivemos no campo do Martinica
O Martinique, em seus redutos, foi derrotado em 2-1 pelo Augusta. No campo do Augusta, o Olímpico, do nosso amigo Orly Robalo, de Porto Alegre, venceu em 3-1 aos amigos Vila Isabel, ali da Vila Isabel. Haveria um jogo também entre o Metropol e o Porto Real, mas o Porto Real deu VO, então VO em favor do nosso amigo Laurino Nunes Pitt e a sua equipe ao Metropol. Mais um amistoso que tivemos também foi também no sábado, categoria livre, 16 horas. Foi lá no campo do Paineira, ali em Canoas. O Paineira, o dono da casa, foi derrotado em 6-3 pelos amigos do Oriente. Foi às 16 horas da tarde. Foi um amistoso em que se destacaram nessa partida os atletas o Igor e o Luiz Paulo. Parabéns a eles. Jogaram muita bola e graças a eles que deram um grande impulso à sua equipe, que venceu em 6-3 os donos da casa. Quem nos deu informação, o nosso amigo Ivo Grandini. Outro amistoso também tivemos, que o nosso amigo Ivo Grandini informou, foi entre o Império e o Harmonia, categoria 50-55. 1-1 foi o score, com direito a gol olímpico do Beijinho para o União Harmonia. Foi às 10 horas da manhã no campo do Império, na Vila Cerne, no dia de ontem, sábado. Também mais um amistoso que aconteceu em Canoas, jogo amistoso. E esse também participa da nossa Hora do Giro da Notícia, claro. É só nos dar informações e nós transmitimos aos senhores. No campo do 1º de maio, nós tivemos ontem, no sábado, pela categoria Master. Foi ao meio-dia, aquela hora crucial em que o sol está a pique. Embora que a temperatura ontem estivesse agradável. Os amigos do Peixoto, do nosso amigo Anselmo Peixoto, foi derrotado em 3-1 pelo Farinhada. É isso aí, né? Quem nos informa sempre é o Seu Miro, lá pelo Farinhada, a quem nós agradecemos. Pode ser jogo amistoso ou competição, nos informe que nós estaremos divulgando sempre aos senhores. Esta é a razão do nosso programa, é o Giro da Várzea, que nós damos apoio ao varziano e o amador. Pela Copa Noturna também nós tivemos a 5ª rodada, é categoria veterano. Foi lá no dia 20 de novembro, na sexta-feira. Quem nos informa, o Alexandre Marques, lá no campo da Tuca, que acontece a Copa Noturna Rael. Às 20 horas, o Zé Cecília venceu em 4-0 ao Atlético Saibreira. Depois, às 22 horas, o União da Cruz venceu em 5-1 ao Revolution. Também nós não podemos deixar de parabenizar que no dia de hoje está de aniversário um atleta, o Rudimar Thomas. Ele é lá de Teotônia, mas ele joga também pela Liga Canoense de Futebol, pelo Renner de Montenegro e muitas outras equipes, além de ser um apresentador e o produtor de um programa, de um jornal local lá em Teotônia, que ele faz. Então, nosso amigo Rudimar Thomas, o nosso parabéns, tanto nosso quanto da nossa emissora Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós tivemos hoje um jogo também, foi lá em Esteio, um amistoso, categoria mista, foi às 10 horas da manhã. O Santa Teresa, do nosso amigo Reni Edson, também jogador lá, o Laurim Nunes Pitt, de Nova Santa Rita, que joga lá. Teve um amistoso, foi entre o Santa Teresa e o As de Ouro. Mas infelizmente eles falharam nas informações. E eles só tiveram a preocupação de nos informar
o jogo que haveria, mas não nos deram os resultados, uma vez que foi hoje pela manhã. Mas às vezes o pessoal se importa simplesmente em que divulgue o jogo deles, mas não os resultados. E o importante, senhores organizadores de equipe, é que os senhores tanto divulguem os jogos que haverão, quanto o resultado. Essa é a razão. Aquela pessoa que olham e escutam as nossas edições em arte que nós colocamos sem custo algum lá na página dos Coroas de Canoas, a razão é que eles querem também saber o resultado. Senão fica uma história com início e sem final. E isso é muito ruim a todos nós, né? Também nós tivemos a rodada da Copa Noturna Arraial, foi lá a quinta rodada, foi lá na quinta-feira. Também nos informa o Alexandre Marques, pela categoria veterano. Às 20 horas, o União Santo Alfredo foi derrotado em 1-0 pelo União da Tuca. Às 22 horas, o Carumbé também foi derrotado em 1-0 pelo Gaúcha. Essa é da Copa Arraial, a rodada que houve lá na quinta-feira. Então, é isso aí que nós tínhamos no momento, as informações aos senhores, né? Mas também nós tivemos a quarta Copa, a segunda Copa, Rio Grande de Futebol, a quarta rodada, que aconteceu no dia de hoje. Mas nós não temos ainda os resultados. O nosso amigo Alexandre Marques ainda não informou. Só vamos falar dos jogos que houveram. Seria entre o Estrela e o Campos do Sul. Depois o Real Sem Limites com o Site. O São Caetano, que enfrentou o Atlético Cachoeira. E depois o Barça, que enfrentou ao Imperial. Esses aí são alguns dos jogos que nós tivemos informações, e os senhores, sempre que quiserem ou demonstrarem interesse, mantenham contato conosco. Aqui na Rádio TV Impacto Web de Gravataí, pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é 9917-62804. Também está formando um grupo, aí o União da Alvorada, daquele pessoal que era antigo, que jogava nas antigas lá no União. Então eles estão fazendo um grupo do WhatsApp e nós entramos nesse grupo porque participamos e por muito tempo naquela grande equipe lá da Alvorada. Então parabéns a essa nova formação do grupo. É o Jorge quem também nos adicionou, também o Ayrton ali do Palmeirinha, que também participa daquele grupo. Então nós ficamos lisonjeados de termos sido convidados para isso. Então todo o pessoal do Expresso da Várzea, e também não podemos deixar de informar que sempre que os senhores quiserem divulgar, além dos jogos, o brasão da sua equipe, os contatos que os senhores devem divulgar para alguém que queira jogar em jogos amistosos, uma vez que as competições não estão acontecendo oficialmente, principalmente em Canoas, transmitam e mantenham contato conosco. A Rádio TV Impacto Web está à sua disposição e não temos custo. E é com isso que nós encerramos no dia de hoje o nosso Expresso, o Giro da Várzea, o Giro da Várzea. Ficamos agradecidos e contamos com a colaboração dos senhores e obrigado por assistirem ao nosso programa, que está sendo gravado e editado, além de ser colocado também na página do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O nosso boa noite e o nosso muito obrigado, e sempre que a oportunidade persistir, nós estaremos aqui. Uma boa noite aos senhores.